Olá pessoal, hoje eu quero contar para vocês e falar para vocês sobre um mito muito profundo, muito interessante e que nos ajuda a refletir sobre diversos temas, que é o mito de Eros e Psique. Eros eu aqui tomo como o mesmo Cupido. E a história começa da seguinte maneira: havia um rei que tinha 3 filhas, todas 3 muito bonitas, muito charmosas, mas a mais nova então era encantadora. Era impossível que os jovens não se apaixonassem com ela. E isso acabou despertando o ciúme, a inveja de Afrodite, a deusa do amor, que não suportava nenhuma forma de competição. E aquela jovem estava competindo com ela no quesito da beleza. Então Afrodite, se sentindo prejudicada, convenceu o seu filho, Cupido, para que se enamorasse daquela jovem. E então, depois seria fácil, era só abandoná-la e ela iria sofrer e a vingança estava realizada. Cupido era especialista em fazer a aproximação entre os amantes, entre as pessoas. Então ele pegou sua flecha e dirigiu para a casa daquele senhor para flechar a filha mais nova, chamada Psique. Acontece que ele mesmo se feriu com a flecha e acabou ele mesmo se apaixonando pela jovem. A história prosseguiu, os pais dela, percebendo a dificuldade dela arranjar um pretendente, resolveram consultar um oráculo. E o oráculo falou a verdade: olha, essa moça, ela não vai se casar com nenhum ser mortal. Ela vai se casar com um ser divino. E você vai ter que levar ela no alto da montanha e ali ela vai esperar o noivo dela numa noite para ver quem vem encontrar com ela. Pode ser uma criatura monstruosa. Os pais sofreram muito diante desse oráculo, mas acabaram deixando a filha lá no alto da montanha. Aquele cortejo estava mais parecendo um velório do que propriamente a busca de um pretendente ou de um namorado. E enquanto estava lá no alto da montanha, Psique, vencida pelo cansaço, acabou dormindo. E dormindo, ela foi transportada por Zéfiro, que teve pena dela, o vento oeste, e a deixou num lugar estranhíssimo para ela. Quando ela acordou, ela viu que ela estava num castelo. Só que ela não via ninguém. Ela sentia carícias no seu corpo. Ela via a mesa colocada para o café. Ela ouvia conversas, mas ela não via ninguém. E as vozes diziam para ela: olha, você se prepara, você toma o seu banho, porque logo o seu namorado, o seu noivo virá encontrar com você. E ela fez tudo conforme foi orientada e foi para o leito de núpcias. E então, na escuridão, apareceu esse noivo misterioso. E ela ficou muito feliz e muito realizada. Só que ele disse para ela: olha, nós vamos nos encontrar sempre, mas você nunca poderá ver o meu rosto. No começo ela estranhou um pouco, mas depois ela compreendeu que o amor é cego e tocou a vida sem maiores dificuldades. O tempo passou, tudo ia bem naquele castelo, mas, como costuma acontecer com qualquer relacionamento, chega também o desgaste, fica enfadonho, cansativo, e ela reclama ao marido. Estava com saudade das irmãs. O marido então autorizou que as irmãs viessem visitá-la e pediu novamente ao Zéfiro que buscasse as irmãs, de tal maneira que elas não iam saber o caminho.
As irmãs chegaram para visitar, foi uma festa, conversaram bastante e semearam desconfiança na cabeça de Psique. Uma delas disse: olha, deve ser um monstro esse homem, porque como que ele pode te tratar bem, como que ele pode te dar tudo, do bom e do melhor, mas você não desvenda essa esfinge? Ele deve ser um monstro. E aquilo ficou na cabeça de Psique. Até então ela estava tranquila com o noivo, ou o marido, ou o amante, seja como for. Quando as irmãs foram embora, ela resolveu arquitetar um plano. Quando o marido chegou, ela esperou que ele dormisse. Aí ela foi devagarinho acender um lampião ou uma vela para ver de perto aquele ser misterioso. E aí ela quase caiu de costas, porque não era monstro que nada, era um jovem encantador. Só que quando ela aproximou o lampião para perto dele, acabou pingando combustível e ela acordou. E quando ele acordou, ele disse: agora você quebrou o nosso trato, você não confiou, você quis desvendar todos os mistérios, então você vai pagar o preço. E aí aquele jovem saiu voando pela janela e nunca mais voltou. E ela voltou à sua condição anterior. Um pouco o mito resumido, é claro que a história é cheia de variantes e detalhes, mas aqui para a gente entender e tirar algumas lições. Eu particularmente fico pensando que todo relacionamento a dois, por melhor que seja, por mais confiança que tenha, existe um espaço que é de cada um sacrário individual, que não pode ser violado pelo outro. E se o outro quer romper com isso, ele acaba desgastando o relacionamento. Se o marido, por exemplo, gosta de pescar, é o espaço dele. Por que a mulher tem que implicar tanto com a pescaria dele? Se a mulher gosta, por exemplo, de cuidar de um bordado, por exemplo, ou de ler um livro, ou ver um filme, é o momento dela, é o sacrário dela, vamos dizer assim. Então, o relacionamento, para que dê certo, realmente não pode conviver com essa desconfiança eterna. Eu, particularmente, não conheço um relacionamento que durou para sempre. Se um fica investigando o tempo todo o celular do outro, se fica olhando a carteira do outro, se fica bisbilhotando a intimidade do outro, é claro que ali não está tendo confiança. E o fator confiança é muito importante em qualquer relacionamento, mais ainda no relacionamento amoroso. Poderíamos ainda pensar que o amor envolve sempre uma dose de mistério. A gente nunca consegue compreender totalmente os caminhos do amor. Por isso que Eros, o amor, quando ele beija Psique, a alma humana, ela está sempre de olhos fechados. Por quê? Porque a gente nunca vai compreender toda a profundidade, todo o mistério do amor. O amor tem a profundidade do oceano. Então vale a pena a gente refletir sobre esse mito, sobre essa história, aplicá-la aos nossos relacionamentos, ao nosso dia a dia. Até que ponto o que eu devo fazer para preservar o meu relacionamento, né? É muito bonita essa história de Eros e Psique. É o amor que acorda, que vem ao encontro da alma humana. Um grande abraço para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui no blog. A gente não tem nenhuma pretensão de ser o dono da verdade. Você pode também fazer a sua inscrição aqui no canal, se você gostou, e mandar para um amigo. Um abraço.